Lucas capítulo 5. Quem encontrou, diga amém. Nós vamos ler aqui, irmãos, o versículo 11. Somente o versículo de número 11. Glória a Deus. Lucas capítulo 5, versículo 11. Aquele que encontrou, diga glória a Deus. Está escrito assim, amados, ó. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Senta um pouquinho, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu poderia ler aqui o capítulo 5, irmãos, na íntegra aqui com os irmãos, mas eu sei que o capítulo 5 de Lucas é um capítulo bem conhecido. Eu acredito que todos vocês aqui conheçam. O capítulo 5, ele fala da pesca maravilhosa, né? É aquele episódio que Pedro, pescador, Tiago, pescador, João, pescador, estavam pescando. E pescaram toda a noite e não pegaram nada. E pela manhã, eles estavam ali na praia do Mar da Galileia, estavam lavando as redes. Um trabalho comum do pescador, né? Pescador sem rede, difícil, é o instrumento de trabalho dele, né? Então, tem que cuidar do instrumento de trabalho, porque é a ferramenta de trabalho dele. Então, quando termina a pesca, lava a rede, limpa, se tem algum buraco, conserta e deixa a rede preparada para o dia seguinte. E é o que eles estavam fazendo. Uma noite foi bastante frustrada, não pegaram nada. De manhã estavam lavando as redes. E a multidão estava na praia. Notem que Jesus estava ali com uma multidão pregando. Era comum, quando os barcos de pesca chegavam, a multidão também chegava. Comprar peixe, pegar um peixinho lá, na hora ali, diretamente da mão do pescador. Então era muito comum. Muita gente vinha para a praia. A gente vê isso muito hoje na pesca da tainha, né? O pessoal está puxando a rede e lá na praia assim tem aquele monte de gente esperando a rede ser puxada, muita gente compra e tal. O que não é vendido ali é levado para as peixarias e comercializado. Era igual aqui, com a diferença que não era a quantidade que hoje, por exemplo, uma pesca de tainha, que pega aí 30 mil tainhas num lance, que é uma coisa absurda, né? É muito peixe. Então, mas funcionava assim, os pescadores chegavam de manhã, o pessoal vinha para a praia, comprava o peixinho, ia para casa e beleza. Só que naquele dia, irmão, não teve peixe, porque ninguém pegou nada, né? Mas Jesus estava ali pregando a palavra de Deus. Então, quem foi em busca do peixe, acabou recebendo a palavra, né? Foram em busca de alimento para o estômago e acabaram recebendo o alimento para a alma. Jesus estava ali, Jesus começou a pregar. E a pregação de Jesus, irmãos, era uma pregação que envolvia muito, assim. Jesus, ele tinha um jeito especial de pregar, porque ele pegava coisas simples da rotina, do dia a dia, e fazia daquilo um objeto de ensino extraordinário, né? Como Jesus realmente é dotado de uma sabedoria incrível, né? E aí Jesus pregando, a multidão foi se aglomerando, se juntando, todo mundo ouvindo a palavra, e começaram a apertar ele ali. Então, para facilitar o trabalho dele, que era pregar, ele entrou no barco, para que a sua voz não fosse abafada ali pela presença da multidão muito perto. O barco era de Pedro, ele pediu que Pedro afastasse o barco um pouquinho da praia, sentou e dali pregava. Tendo terminado a pregação, ele fez um pedido para Pedro, que talvez Pedro nunca imaginou que Jesus iria pedir isso, né? Jesus disse: Pedro, pega o teu barco e leva lá para o alto do mar e lance a rede para pescar. Não, aquilo ali é um pedido, digamos, incrível. Por quê? Porque Pedro acabou de vir da pesca. Como é que ele vai voltar se ele acabou de vir de lá? Se ele passou a noite toda jogando rede e tirando rede vazia. Se ele passou a noite toda se cansando, se esgotando fisicamente e mentalmente também, porque ele dependia desse trabalho, dependia do dinheiro do peixinho, e não pegou nada. Agora, de manhã, Jesus disse: olha, pega o barco e leva para o alto mar e lance a rede para pescar.
Pedro foi tomado de surpresa pelo pedido que Jesus fez. Mas o que Pedro fala para Jesus, irmãos, demonstra uma fé grande desse homem. Ele disse assim para Jesus, eu não li, mas os irmãos conhecem, e quem não conhece vai conhecer agora, e quem já conhece vai lembrar. Pedro disse assim para Jesus, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nós não apanhamos nada. Barco vazio, irmão. Rede limpa. Nada deu. Então Pedro disse, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. Pedro viu que a palavra de Jesus, irmãos, era uma palavra de poder. Era uma palavra que tinha poder de fazer algo impossível acontecer. Então Pedro, ele pega o barco e ele vai para o alto mar, não acreditando na capacidade dele, ainda que fosse um homem capacitado, um homem experiente, um homem trabalhador, um homem que sabia e entendia muito bem da sua profissão, mas ele vai ao mar agora confiando na palavra de Jesus. E ele tinha tudo para não ir, porque ele poderia argumentar dizendo assim, opa, o pescador aqui sou eu, né? Naquilo que diz respeito à pesca, quem entende sou eu. Jesus era carpinteiro, irmãos. Você quer comparar uma pessoa que mexe com madeira com uma pessoa que trabalha com pesca? Não tem nada a ver, né? Duas coisas distintas. Carpinteiro trabalha com madeira, serra, prega e busca madeira, conhece tipo de madeira e tal. Esse é o carpinteiro. Jesus é carpinteiro, ele é filho de carpinteiro, ele trabalha na carpintaria com o seu pai José. O pescador é Pedro. Não tem aquelas pessoas, irmão, que são tão profissionais que pelo fato deles saberem muita coisa, eles não aceitam conselho de ninguém? Conhece pessoas assim? Donas de casa que cozinham maravilhosamente bem e que não aceita uma dica de nenhuma outra dona de casa, porque ela diz, opa, de cozinha eu entendo, de costura ninguém me ensina, disso eu entendo mais que todos. Então, quando a gente sabe fazer um negócio muito bem feito, a gente dificilmente vai ter humildade para ouvir o conselho de alguém, para escutar uma opinião de outra pessoa. Isso mostra, irmão, que a gente não deve ser arrogante e se achar o entendido e achar que a gente sabe tudo e que se não for do jeito que a gente entende não dá certo. Nós precisamos ser pessoas abertas a diálogo, a conselhos, a opiniões e sugestões. Sugestão que vem para melhorar o casamento, para melhorar a nossa casa, melhorar a nossa família, melhorar a nossa igreja. Existem ótimas sugestões de pessoas que talvez não sejam do mesmo ramo que a gente é, mas são pessoas que têm uma visão boa também, e um conselho, na maioria das vezes, pode ser muito útil. Né? Os irmãos sabem o repolho, né? O repolho, ele nasce aberto. É assim ou não é? Quem vê um repolho e nascer e depois vê um repolho cortado, não diz que é a mesma coisa. Porque o repolho, ele nasce com as folhas todas abertas. E à medida que o repolho vai crescendo, ele vai o quê? Vai se fechando. Ele fica todo fechado. Tem pessoas que é igual ao repolho. Eles crescem e vão se fechando. Se fecham nos seus pensamentos, nos seus ideais, naquilo que eles acham, naquilo que eles pensam que tem que ser do jeito deles. E essas pessoas são tão fechadas que não aceitam conselho de ninguém. E às vezes se ferram na vida, se lascam na vida. Por quê? Porque se recusam a escutar alguém. Mas tem pessoas, irmãos, que é como a rosa. A rosa, ela nasce fechada, né? Mas a cada dia que passa, a rosa vai se abrindo. E quantos dias mais vão passando, mais a rosa se abre, mais beleza ela mostra e mais perfume ela espalha. Então que a nossa vida seja semelhante à da rosa. Que a cada dia a gente se abra um pouco para o diálogo, para a conversa, para ouvir uma opinião, para ouvir uma sugestão de alguém.
que haja boa vontade na gente, né, de escutar as pessoas, de saber que tem alguém que pode sim entender mais do que a gente, em qualquer área que a gente atue, sempre pode ter alguém que saiba melhor do que nós. E às vezes Deus coloca pessoas para nos ajudar, mas a nossa arrogância, o nosso orgulho não permite. É uma pena. Pedro era uma pessoa diferente, né? Mestre, trabalhei a noite toda, não pegamos nada. Sou pescador, mas não peguei nada. Mas sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. E Pedro vai crendo na palavra de Jesus. Quando lança a rede, irmãos, a surpresa. Foram tantos os peixes, mas tantos os peixes, que a rede quase estourava, quase se rasgava de peso. Aí começaram a tirar peixes, foram tirando. Daqui a pouco o barco de Pedro estava cheio, não cabia mais nada. Tiveram que chamar o João para trazer o barco dele. E a Bíblia diz que ambos os barcos foram tão cheios que quase iam a pique, quase afundavam de tanto peso dos peixes que estava dentro daquele barco. Chegaram lá na areia da praia, Pedro olhou para Jesus e disse: afasta de mim porque eu sou pecador. É o que muitas pessoas pensam, né? Ah, eu não vou na igreja porque eu vivo errado. Eu não vou na igreja porque eu já fiz muita coisa errada na minha vida. Mas é essas pessoas que mais precisam de Deus. Irmãos, a igreja é para o pecador. A igreja é para o perdido, é para aquele que realmente se julga pecador, é para aquele que vive uma vida errada. A igreja é para nós. Quando você vai ouvir os testemunhos na igreja, irmãos, hoje todo mundo aparenta, né, ser uma boa pessoa, mas nem sempre foi assim. Muitos de nós tivemos um passado tenebroso, um passado ruim. Muitos de nós cometemos pecados que temos até vergonha de nos lembrar, quanto mais comentar o que a gente fez. Mas Jesus Cristo, Ele ama o pecador, não ama o pecado, mas ama o pecador, meus amados irmãos. Jesus ama a todos, né? Então Pedro disse assim: afasta de mim que sou pecador. E sabe o que Jesus disse? Olha, a partir de hoje, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E aí Jesus fez o convite: segue-me, e vou fazer de vocês pescadores de homens. Irmãos, acreditem, eles deixaram tudo. Quem prestou atenção na leitura? Chegando ali, levaram os barcos para a terra, deixaram tudo. Deixaram barco, deixaram rede, deixaram os peixes, deixaram tudo e seguiram Jesus. Agora presta atenção, irmão. Se o barco estivesse vazio, era mais fácil de seguir a Jesus ou não? O que tinha a perder? O barco está vazio, a rede está limpa. Vem comigo. Ah, não tem nada para deixar mesmo. Irmão, o difícil é quando a gente tem alguma coisa para deixar para trás. Tem crente, irmão, que quando o barco estava vazio, ele vivia na igreja. Cantava, pregava, cooperava. Visitava sempre, até evangelizando as almas. Crente com barco vazio, alguns deles, era o que mais dava glória a Deus e aleluia na igreja. Eram pessoas que não faltavam no culto. Noite de vigília, estava na vigília, barco está vazio, não tem nada no barco, vão para a vigília. Barco vazio, vão para a consagração, vamos servir ao Senhor. Crentes com barco vazios, quando o barco estava vazio, ele estava na presença do Senhor. Mas quando o barco está cheio, aí vem aquela desculpa, né? Ah, hoje eu não posso porque eu tenho que trabalhar, hoje eu não posso porque eu tenho que fazer hora extra, hoje eu não posso porque eu tenho que ir lá não sei aonde, hoje eu não posso porque eu vou viajar, hoje eu não posso. Crente com barco cheio, irmão, ele se ausenta, se afasta, ele aparece na igreja de forma muito esporádica, sem compromisso, né? Ah, eu vou só para não dizerem que eu estou desviado. Do barco cheio. Eu vou para não falar que eu estou desviado. Rapaz, você está vindo para ninguém dizer que você está desviado? Você não vem para servir ao Senhor? Você não vem para glorificar, para buscar o Senhor, para orar, cantar, oferecer um culto a Deus? Você vem para as pessoas não falar que você está desviado?
Para as pessoas não falar que você saiu da igreja, é por isso que você vem ao culto. Ouvintes de casa, essa é a razão, esse é o motivo que te leva à igreja, para as pessoas não falarem que você desviou-se. Você não tem sede mais pela palavra, o teu barco está cheio, né? Deus te abençoou, você tem casa, tem carro, tem um bom emprego, os filhos estão concluindo a faculdade, tem promessa de vaga boas de trabalho para os filhos, o barco está cheio, você não precisa mais de Jesus. Quando o barco estava vazio, pastor, ore por mim, pastor, eu preciso, pastor, me ajude em oração, pastor, eu vou fazer um propósito. Barco vazio, você estava na presença do Senhor. Agora que o barco está cheio, você se afastou do Senhor. Que pena que um barco cheio muda a vida das pessoas. Você sabia que a Europa, irmão, era uma igreja extraordinária há muitos anos atrás? Hoje sai missionário do Brasil para pregar na Europa. E antes vinha da Europa pregar no Brasil. Lá foi uma igreja de grandes avivamentos. Batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, derramamento do Espírito Santo em grande parte da Europa. Hoje a Europa está uma geladeira espiritualmente falando. Volta e meia sai na mídia que as igrejas estão fechando e no lugar de igreja está se levantando um restaurante, uma lanchonete, um comércio, porque as pessoas deixaram de frequentar a igreja. Por que deixaram de frequentar a igreja? Eu estava lendo que nos Estados Unidos está fechando em média 8.000 igrejas por ano. A cada ano 8.000 igrejas fecham as portas. Por quê? Porque ninguém tem interesse. Mas por que não tem interesse? Porque o barco está cheio. O dólar é uma moeda forte. Os Estados Unidos é uma potência bélica, que é a maior potência do mundo. Eles acham que não precisam de Deus. E assim muitos na Europa abandonaram a fé, saíram da igreja. Muitos brasileiros saem do Brasil para a Europa em busca do dólar, em busca do euro. Eu mesmo tenho 2 netos que estão na Irlanda. Foram trabalhar para lá, ganhar euro. E estão ganhando. Ah, pastor, aqui na Irlanda o cara gasta 8% do que ganha com alimentação. Já pensou? 8% do salário é alimentação, sobra 92% para você comprar carro, comprar casa, comprar terreno, comprar roupa, passear. Volta e meia eu vejo eles viajando por vários países da Europa. Aqui era pedreiro, vivia lascado, agora daqui a pouco olha o meu neto lá nos países da Europa visitando, o rapaz parece magnata. Então lá é assim. O custo de vida é melhor, o salário é melhor, a vida é melhor. As casas são melhores, a condição de vida é melhor. Barco cheio, aí acham que de Deus não precisam. Glória a Deus. Mas uma pessoa que nem nós, que vive com R$1.400, desses R$1.400, 500, R$600 é a kitnet. 100, R$150 é a luz. 80, R$100 é a água. R$100 é a internet. O que sobrou para comer, Jesus tem misericórdia. Aí é só Jesus, não é verdade, meus irmãos? Mas quando o barco está cheio, agora não preciso ir mais na igreja, agora não preciso mais ter tempo para dedicar ao Senhor, o barco está cheio. Meu irmão, vamos valorizar aquele que nos ama, que deu a sua vida para a salvação das nossas almas, meus irmãos. Eu não sei como é que está o barco teu nessa tarde, se o teu barco está cheio ou se o teu barco está vazio, independente da situação que está o teu barco, mas não deixe o Senhor Jesus. Fica firme, Deus é fiel para nos abençoar, amém, meus irmãos? Quem sabe que Deus é fiel para nos abençoar? Israel saiu do Egito, irmãos, mais de 2 milhões de pessoas. Só de homem era 600 mil. Aí tem a mulher do cara, tem os filhos, tem a mãe, tem o pai. Mais de 2 milhões de pessoas. Muita gente. Entraram no deserto. Não tinha panificadora, não tinha mercado, não tinha água potável, água encanada, nada. Pela fé. 40 anos eles estiveram no deserto.
40 anos beberam, comeram. 40 anos, a Bíblia fala que o sapato não se rasgou. Quando fala que o sapato não se rasgou, eu me lembro de um sapato muito forte, que eu não sei se ainda produzem, o Vulcabras. Quem lembra do Vulcabras? Lembra da propaganda do Silvio Santos? Debaixo de chuva, debaixo de sol, calçados Vulcabras é o que duram mais. E o sapato do israelita, 40 anos não se rasgou. E não era Vulcabras, era outro tipo de sapato. Mas 40 anos o sapato não se rasgou, 40 anos as roupas não envelheceram. Quando queriam comer, Deus dava o maná. O maná tinha tudo quanto é tipo de gordura, proteína, sais minerais, o que o organismo humano precisa para não ficar anêmico, para não adoecer, para não enfraquecer, para ter uma dieta de vitamina bem balanceada, encontrava no maná. Era uma semente completa. Ele só tinha o trabalho de juntar, levar para casa, cozinhar no óleo e comer. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que bebiam água que saía da rocha. Depois, lá na 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 4, Paulo diz que a rocha que seguia Israel e que eles bebiam daquela água era Cristo. Deus esteve com Israel 40 anos no deserto. Davi disse, eu fui moço e agora sou velho. Mas nunca viu justo mendigar o pão, nem a sua descendência desamparada. Nós temos um Deus que cuida de nós, meus irmãos. Mas as pessoas vão abandonando as coisas de Deus. Você pode ver, irmão, difícil uma mãe de crente que quer que o seu filho seja pastor, né? Difícil. A mãe, ela sonha que o filho vai ser dentista, vai ser advogado, vai ser médico, vai ser qualquer coisa, menos pastor, né? A menos que seja um desses pastores neopentecostal aí, que os caras enriquecem do dia para a noite, mas se for um pastor verdadeiro, é que nem Paulo. Paulo, quando começou o ministério, era rico, quando terminou, estava pobre. Paulo foi assim, começou a anunciar Jesus, homem rico, de família rica e distinta, terminou a sua vida pobre e preso. Esse é o pastor verdadeiro. Agora, esses pastores que enriquecem com a fé da igreja, eu duvido desse evangelho. Pastor, mas a Bíblia diz que o obreiro é digno do salário. Tudo bem, o obreiro é digno do salário. Pastor, a Bíblia diz que não deve amarrar a boca do boi que debulha. Mas rapaz, esses caras estão fazendo absurdo com o dinheiro da igreja, irmãos. Rapaz, estava vendo o pastor ali com um carro de 1,5 milhão. E a igreja comprou para ele 1,5 milhão. Não tem necessidade de um pastor andar dirigindo um carro, uma Mercedes de 1,5 milhão. Tem necessidade. Aí quando o irmão da igreja quer um bujão de gás, irmão, vamos fazer uma coleta aqui para ajudar o irmãozinho. Na hora de comprar o carro de 1,5 milhão, eles vão lá na conta da igreja, sacam o dinheiro e pagam. Na hora de dar um bujão de gás, aí a igreja tem que dar. Tem pregador convidado, irmão? Vamos dar uma oferta para o pregador. Irmã Maria vende pastel, irmã Joana assa frango, e Pedrinho e Joãozinho vai lavar carro. Aí pega dinheiro dos irmãos que pagam para lavar o carro, pega o dinheiro da irmã Joaninha que vendeu frango assado, da irmã Mariazinha que fez pastel, para pagar pregador. Vive uma vida de luxo. E o povo, às vezes, irmão, com aluguel atrasado, com contas de luz atrasada, contas de água atrasada. Que tristeza ver no que o evangelho está virando, meus irmãos. Pedro, João, Tiago deixaram tudo para servir a Jesus. Hoje, as promessas que as igrejas fazem para esses pregadores, só se for um coitadinho que não seja famoso, mas se tem um pouquinho de talento, meu Deus do céu, já coloca na igreja grande, já dão casa, carro, salário bom, já dão um monte de regalia. Irmãos, que absurdo. Sendo que a maioria das igrejas que existem hoje foi fruto do trabalho de gente que mal sabia ler, que mal sabia escrever, que trabalhavam no cabo da foice, no cabo da enxada, e à noite iam abrir igreja, pregar, visitar, fazer a obra de Deus. Gente que comia feijão com ovo, às vezes um mês inteiro, mas esteve aí, foi o pioneiro para abrir as igrejas. Hoje são igrejas grandes, igrejas prósperas, mas infelizmente, às vezes o necessitado é meio que esquecido dentro da igreja.
Então, uma coisa muito triste. E Jesus disse para eles: sigam-me. E eles deixaram tudo. É um serviço sem interesse. Não havia interesse em Pedro, em Tiago e João. Eles deixaram tudo por amor a Cristo. Irmão, é óbvio que Deus não vai deixar ninguém morrer de fome. É óbvio que Deus não vai deixar ninguém morrer de sede. É óbvio que Deus não vai deixar ninguém andar descalço. Deus vai prover. Mas a ganância das pessoas me surpreende. Eu estava vendo aí que esse milionário, esse cara mais rico do mundo, Elon Musk, não sei falar direito o nome do homem, ele chegou nas Nações Unidas, pediram ajuda para ele, para ajudar a fome do mundo. E ele disse: quanto vocês precisam para acabar com a fome no mundo? Eles disseram, as Nações Unidas, 6 bilhões. Ele disse: eu dou os 6 bilhões. Mas eu quero que prestem conta de cada centavo que foi usado e onde usaram. Não quiseram a ajuda dele. Agora aqui em Eldorado do Sul, irmão, a polícia prendeu 9 políticos. O Brasil mandando ajuda humanitária, comida, cesta básica, material de limpeza, roupa, e prefeito e vereadores escondendo o produto arrecadado e fazendo política, querendo distribuir para quem vota neles. A polícia prendeu 9, o exército está fazendo distribuição dos bens arrecadados. Que absurdo, irmão. A desgraça do povo é motivo das pessoas, se beneficiar e fazer política. Que absurdo, que mundo cão, meus irmãos. Que mundo nojento é esse mundo. E não sei até quando Deus vai tolerar, irmão, essa situação do mundo, o egoísmo, a violência. A sociedade é apodrecida, irmãos. Um egoísmo, uma falta de amor, que as pessoas passam por cima das outras e não se importam com mais ninguém. Que Jesus volte logo, irmãos, porque a situação do mundo é uma situação cada vez mais difícil. Amém? Você que conhece o Evangelho, faça a diferença. Você que tem Jesus Cristo no teu coração, viva diferente. Que Deus seja glorificado na tua vida, amém, meus irmãos? Deixaram tudo e seguiram Jesus. Não vamos permitir que nada nos prenda, viu, meus irmãos? Sempre tem alguma coisinha que quer nos prender, né? Ah, pastor, eu podia melhorar aqui. Todo mundo podia melhorar. Eu podia melhorar, você podia. Mas nós temos que tirar um tempo para Jesus. E outra coisa, irmão, se Deus não der saúde para a gente, nem da cama a gente sai. Então, fazer as coisas para Deus não é perda de tempo, é investir. E Jesus falou que para ganhar lá, tem que perder aqui. Então não dá para ganhar aqui e ganhar lá. Alguma coisa vai ter prejuízo. Então que se for para ter prejuízo, que seja aqui. Mas que lá no céu que recebamos a bênção completa. Amém, meus irmãos? Palmas bem forte para Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus. Vamos cantar um pequeno corinho para nós louvar o nome do nosso Jesus. Glória a Deus.